Meus irmãos, nós saímos recentemente de uma campanha eleitoral e certamente muitos fatores geraram questionamentos a respeito da campanha, a respeito dos candidatos, a respeito das propostas. Mas eu digo aos irmãos, um dos fatores que mais me assustou foi o descaso geral dos candidatos, dos partidos e dos eleitores de uma forma geral, por um tema que é a essência da sociedade: família. Quem se preocupou com o tema família? Ninguém. A preocupação era uma sólida economia. Mas uma sólida economia sem uma estrutura social de família se derrete como cera em qualquer sociedade, em qualquer país. Meus amados, a família é tema que ocupa a centralidade das Escrituras Sagradas, a centralidade do ensino de nosso Senhor Jesus, e precisa ocupar a centralidade na vida de todos aqueles que aspiram por uma sociedade melhor, mais sadia. Neste texto bíblico, o Senhor Jesus enviou 70 discípulos a algumas aldeias que deveriam ser visitadas por ele. Estes 70 precederam Jesus nestes lugares. E dentre as recomendações de Jesus para estes 70, está um foco especial nas famílias, nos lares, nas casas. Entrem nos lares. Meus amados, vejamos o que nós podemos colher do ensino de Jesus para as nossas famílias. Seria muito bom se nós pudéssemos ver um país, uma sociedade mais preocupada e pautada por bons princípios de família, mas visto que nós vivemos em um país que ignora estes princípios e a cada dia tem ignorado mais, lembremos que são princípios que o cristão precisa viver. E vamos buscar nas páginas da palavra, e vamos buscar nas palavras e recomendações do Senhor Jesus, aquele que é criador de tudo, aquele que formou a própria família, traz em si os princípios de autoridade para nos ensinar, e nós precisamos ser bons aprendizes diante do que o Senhor Jesus nos traz. Então nós propomos nesta noite a pensarmos o que os nossos lares precisam aprender, é claro, com o Senhor Jesus. O que os nossos lares precisam aprender com o Senhor Jesus. E nós queremos destacar neste texto bíblico 3 aprendizados especiais para os nossos filhos, para os nossos lares. O primeiro aprendizado é este: precisamos aprender a abrir e fechar portas. Precisamos aprender a abrir e fechar portas. Todos os dias, nós abrimos e fechamos portas em nossas casas. Por essas portas entram e saem pessoas.
Mas existem também em nossos lares portas pelas quais o bem entra nos nossos lares. Mas existem também portas pelas quais o mal pode também entrar em nossos lares. No ministério pastoral, eu tenho tido experiências com algumas famílias que fecham as portas para Jesus, para a palavra de Deus. E infelizmente eu tenho acompanhado em muitas destas famílias a triste experiência de escancararem as portas para as drogas, para a violência, para o sofrimento, para o mal. E já tive a oportunidade e a experiência de famílias que disseram: meu filho não vai mais nesta igreja de crente. E tiraram os filhos adolescentes da igreja. E depois estas mesmas pessoas me ligarem dizendo: pastor, venha em nossa casa, tenha misericórdia e nos ajude. E eu fiquei estarrecido em uma visita, quando eu cheguei e olhei aquele adolescente anteriormente viçoso, cheio de vida na igreja, mas quando cheguei, esquelético, sendo consumido pelas drogas. Nós precisamos saber a hora de abrir portas e a hora de fechar portas. O Senhor Jesus enviou 70 discípulos. Estes 70 discípulos não eram arrombadores de portas. Estes discípulos deveriam entrar nas casas cujas portas estivessem abertas. E estes discípulos não foram enviados por Jesus para subtrair. Eles foram enviados por Jesus para abençoar. Porque eles deveriam entrar nas casas, levando a palavra de Deus, esta palavra que ensina, esta palavra que corrige, esta palavra que encoraja. As portas deveriam estar abertas para a própria presença de Jesus nestes lares, aquela presença santa e gloriosa que abençoa e que enche a família de vida e de esperança. Às vezes, há famílias que mantêm as portas fechadas, dizendo o seguinte: a nossa suficiência para conduzir a família basta. Nós não precisamos abrir as portas para a palavra de Deus e nem para Jesus. Mas esta suficiência humana é ilusória. Ela não existe. Ela não existe. Um lar bíblico cujas portas estavam sempre abertas para Jesus chegou em uma situação onde somente a presença bondosa de Jesus poderia gerar esperança naquela família. Estou me referindo ao lar de Marta, Maria e Lázaro. Quando Lázaro faleceu, o Senhor Jesus chegou naquela casa de portas abertas para ele. E o Senhor Jesus levou consolo, levou esperança, levou vida àquela família, que estava muito consciente que não possuía as forças e os recursos para administrar a vida familiar, e nenhum de nós e nenhuma de nossas famílias tem os recursos necessários para dizer: nós podemos conduzir as nossas vidas e a nossa história. Não, meus queridos, precisamos das portas abertas para a palavra de Deus e para a presença
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: quando vocês chegarem em uma casa, em uma cidade, se esta cidade não vos receber, saí desta cidade e sacudi o pó das vossas sandálias contra esta cidade. E Jesus diz que no fim, no juízo final, haverá mais rigor para esta cidade do que para Sodoma, que nos tempos do Velho Testamento foi destruída em função da impiedade daquele povo. Dura coisa é fecharmos as portas das nossas vidas e dos nossos lares para aquele que é o príncipe da paz, o nosso Senhor Jesus Cristo, para a palavra de Deus que nos ensina a agir em nosso dia a dia, que direciona o caminho, que nos molda e que nos abençoa. O Senhor Jesus chorou por ocasião da morte de Lázaro, mas o Senhor Jesus chorou também sobre a cidade de Jerusalém. Ele disse que quis muitas vezes reunir aquela cidade, como a galinha reúne o seu ninho. Entretanto, eles não quiseram. Jesus disse: a vossa casa ficará deserta. Meus amados, que nessa noite nós possamos pensar. Há muitos princípios que não procedem de Deus, são princípios da incredulidade, são princípios mundanos, são princípios destrutivos, que tentam infiltrar nas nossas casas e nas nossas famílias. E às vezes nós abrimos as portas para tudo, e não abrimos as portas para a palavra de Deus e para o Senhor Jesus. Por isso, nós precisamos aprender a abrir e fechar portas. Mas em um segundo momento eu quero considerar com os irmãos que nós precisamos aprender a enaltecer o ser em detrimento do ter. As pessoas estão presas ao ter como a maior necessidade humana e como sinal maior da bênção de Deus. Isso no campo financeiro, no campo da saúde, dos relacionamentos. E pasmem, na própria vida espiritual. Colocando isso na prática, pessoas que só veem a vida abençoada se a economia pessoal e familiar está lá em cima. Se comprou aquele carro do sonho, aquela casa do sonho, então a vida está uma bênção diante de Deus. Ou então, somente se existiu aquela cura física. Ou somente se julga ter muitos dons, muitas capacidades. Então, tem muito de Deus. Interessante, meus queridos, Deus, o nosso Senhor, está mais interessado no que nós somos do que no que nós temos. Você já parou para pensar? No dia em que o Senhor Jesus falar: meu filho, o número de seus dias chegou ao fim. Será que o Senhor Jesus vai dizer: arrume as suas malas, embale tudo, quem sabe arruma um container, porque vai subir tudo? Não. Nós não vamos levar absolutamente nada. Mas o Senhor Jesus está interessado no nosso ser, no que nós somos.
E aqui, o Senhor Jesus nos mostra isso nesse texto bíblico. Nos mostra isso. Às vezes, meus queridos, na nossa própria família, a nossa ênfase na formação dos filhos está voltada para o ter. Você precisa ter uma boa profissão, ter boas condições econômicas. Bom, ter boa profissão, boas condições econômicas, se possível, não é nenhum mal. Mas antes de mais nada, nós preocupamos, ou devemos preocupar, com o que os nossos filhos são, com o caráter, com a fé, com o relacionamento com Deus. E o Senhor Jesus nos coloca isso. Ele começa dizendo que os campos estão brancos para a ceifa. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aqui eu já penso o seguinte: às vezes hoje se levanta uma discussão. Se nós tivéssemos grandes recursos, nós poderíamos evangelizar muita gente, poderíamos plantar muita igreja. Toda instituição precisa de recursos. Mas vocês observaram que o Senhor Jesus não disse: rogue ao Pai para que Ele mande muitos recursos para vocês. Não. O Senhor Jesus está preocupado com pessoas, com discípulos verdadeiros. E foi para isso que Jesus veio ao mundo, para nos fazer seus discípulos. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para trabalhar o nosso interior, a nossa essência, o nosso coração, para nos regenerar, para nos transformar, para nos fazer semelhantes a Ele. E Ele enviou os discípulos dizendo: vocês vão entrar nas casas e vocês vão dizer: paz seja sobre esta casa. Se houver ali um filho da paz, a paz descerá sobre eles, mas se não houver, ela volta para vós outros. Nós queremos ter paz, queremos ter uma harmonia no nosso lar produzida por Deus. Mas novamente a ênfase de Jesus não é no ter, é no ser filho da paz. Jesus está preocupado com a essência do nosso coração, de um coração habitado por Ele. É por isso que, nas bem-aventuranças, Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. O Senhor Jesus está preocupado e quer que nós sejamos filhos da paz. É com o que nós somos, e Ele trabalha para sermos seus discípulos. As pessoas sonham também com os sinais miraculosos, com as várias curas. E o Senhor Jesus nos mostra que, muito mais do que isso, Deus quer ver uma fé sadia em nossos corações. O Senhor Jesus, se referindo a esta busca por sinais, Ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam arrependido, assentadas em pó de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. O que o Senhor Jesus quer mesmo é trabalhar o nosso ser,
Pessoas que sabem o que é arrependimento, que sabem o que é fé, que sabem o que é amar a Deus. Neste mundo, onde tudo diz que o importante é o muito ter, o Senhor Jesus trabalha pelo que nós somos, pelo que nós precisamos ser. E Ele diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Pense então, as nossas famílias estão focadas no ser discípulos de Jesus, caráter íntegro diante de Deus, o consolo da presença de Deus, cheios de fé e de esperança, de amor cristão. O que nós aprendemos a respeito de nossos lares com o Senhor Jesus? Aprendemos que precisamos abrir e fechar portas. Aprendemos que precisamos também enaltecer o ser em detrimento do ter. E por fim, nós aprendemos a celebrar a verdadeira alegria. Existe a falsa alegria, aquela alegria aparente, temporária, aquela alegria que vem e que vai. Às vezes até aquela alegria fabricada pelas drogas, quer sejam as permitidas ou não. Mas existe também alegrias decorrentes da bênção de Deus, que são alegrias secundárias. Não são alegrias primárias. Podemos exemplificar. Os discípulos retornaram de uma jornada bem-sucedida. Eles foram enviados pelo Senhor Jesus e agora retornaram relatando a Jesus que tudo correu muito bem. Eles foram nas cidades, foram bem recebidos e tudo correu maravilhosamente bem. Eles estavam muito alegres. É aquela alegria quando você chega no final de seu curso, é bem aprovado, quando tudo corre bem na sua profissão, quando você tem um alvo na sua vida e isso se cumpre. São alegrias importantes e nós gostamos de participar dessas alegrias, porém, não esqueça, são alegrias secundárias. Ou mesmo, aquelas alegrias decorrentes de algumas bênçãos de caráter espiritual. Os discípulos voltaram dizendo: Senhor, nós fomos, entramos nas casas e os próprios demônios nos submeteram pelo teu nome. O Senhor Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso significa que à medida que o Evangelho de Jesus é pregado, chega aos lares, isso significa uma derrota para o diabo, que é ladrão, que vem roubar, escravizar, matar e destruir, tirar felicidade, tirar esperança, tirar vida. O Senhor Jesus disse muito bem: eu mesmo vi Satanás caindo do céu quando vocês foram e vocês pregaram. Mas ainda esta é uma alegria secundária. Jesus complementa. Jesus complementa dizendo: não obstante, alegrai-vos não porque os demônios se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados no céu. Há uma alegria verdadeira que o Senhor Jesus quer trazer aos nossos lares e às nossas vidas. É uma alegria eterna.
é uma alegria segura, é uma alegria que não passa, é uma alegria que não se perde, é uma alegria que não se rouba, é uma alegria que não se contamina. Daí nós compreendemos o porquê muitos cristãos, em momentos de sofrimentos, se mostraram tão alegres, tão firmes e tão seguros. Não obstante, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados no céu. Às vezes pode bater no seu coração alguma espécie de tristeza, de desgosto, diante dos desencontros que podemos viver diariamente. Mas não deixe estas realidades roubarem do seu coração a alegria maior. Nós precisamos aprender em nossas famílias a viver a alegria verdadeira, procedente de Jesus, decorrente da presença e da obra de Jesus, que nos toma nos seus braços, que perdoa os nossos pecados e diz: filho, você é meu, e nada poderá te separar do meu amor. Nem a própria morte poderá me separar de ti. Eis aí a motivação para a alegria maior em nossas vidas. Pensemos, meus queridos, neste tema tão sublime que é a família. Existe um descaso social para com a família, mas que nós saibamos colher da palavra de Deus os princípios e vivermos bem em família, sabendo abrir e fechar portas, fechar aquelas portas para tudo que contamina a nossa família e abrir as portas para a palavra de Deus, para o culto, para a busca do Senhor. Que possamos priorizar o ser, o que nós somos diante de Deus, mediante Jesus, e que possamos viver a alegria que procede de Jesus, semeada em nossos corações, mas semeada também em nossos lares. Que Deus assim guarde e faça chover da sua bondade e graça sobre todas as nossas famílias nessa noite. Você pode dizer amém, Senhor? Que assim o seja. Meus irmãos, falando sobre família, é interessante que Deus é o Deus da família. Você já viu Deus propor abençoar alguém deixando algum membro para trás? Só quando este membro bateu o pé e não quis e se rebelou. Deus disse para Ló: é para sair você e toda a família de Sodoma. Busque os genros também, não casaram, mas vão casar, busque eles. Os genros não quiseram. Saiu Ló, a esposa e os filhos. A esposa ficou no meio do caminho, as filhas continuaram. O nosso Deus é o Deus dos pais e dos filhos, é o Deus da família. E sendo o Deus da família, a família precisa ter a marca de que pertence ao Senhor. Que marca é essa? O batismo é marca. O batismo é marca.